Agora eu quero cumprimentar vocês direito, porque eu cumprimentei torto. Não cumprimentei todo mundo. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria nós nos encontramos mais uma vez para a gente homenagear, festejar o Senhor bom Jesus. Eu acredito que cada um de nós, nesta manhã, nós estamos trazendo as nossas intenções, agradecendo, pedindo também muitas graças. Nossa celebração neste dia, ela se reveste assim, de um momento assim de profunda gratidão. Então este momento é para a gente se colocar assim com muita humildade diante do Senhor. Jesus conta aquela historinha dos dois que entraram no templo. Um foi lá na frente e se vangloriava. Eu agradeço por ser diferente dos outros. Eu sou isso. Eu faço. Eu. E o outro, lá no fundo do templo, ele batia no peito e dizia: Senhor, eu sou um pecador. Eu reconheço. Daí Jesus falou: quem que saiu justificado? Eu digo para vocês que foi esse último, porque ele veio com espírito de humildade. Então que essa humildade ela esteja dentro de nós, para que a gente juntos possamos participar bem. Então é um momento assim muito bacana desta solenidade.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Deus conosco. 18º domingo do tempo comum. Tornar-se rico diante de Deus. Vivemos em nossa realidade hoje uma subversão de valores. Onde colocamos nossa esperança? De que vale o esforço cotidiano e as preocupações se estivermos vazios da graça de Deus, que nos atrai o necessário e ao eterno? Busquemos o Senhor e encontremos nele o refúgio. Valorizemos nossos bens, servindo nossos irmãos, sem confiar nas posses, correndo o risco da idolatria. Deixemos o que é velho para viver a novidade que é Cristo e seu ensinamento. Rezemos hoje pelas vocações sacerdotais. Por favor, aqueles que podem ficar em pé para receber os celebrantes e seus auxiliares. Por causa da localidade, da festa local aqui ao Senhor Bom Jesus. Colocamos no altar do Senhor Bom Jesus toda a história, quer dizer, as pessoas. Quem faz história são as pessoas. As pessoas, imagina, por exemplo, quantos estão aqui sepultados no cemitério. Essa localidade, né, doutor Simeão, ela já foi bastante habitada. Depois, por várias razões, então, o local acabou perdendo para outros lugares, mas a memória fica. Inclusive, o doutor José Simeão fez um excelente trabalho, não só para construir essa capela, esta igreja, mais que uma capela, né, dedicada ao Senhor Bom Jesus, mais do que construir esse templo, ele fez um trabalho fabuloso, difícil,
árduo, meticuloso, porque ela demanda tempo de pesquisar, de ir em cartório, de arranjar, né, levantar os nomes, de batizado, de casamento, de matrimônio, mas sobretudo o trabalho de preservar essa área, que a igreja tinha e nem sabia que tinha. Então, colocamos no altar do Senhor Jesus aqueles que nasceram por aqui, viveram por aqui, nasceram, viveram cheios de fé, de esperança, de caridade, transmitiram essa fé. Vamos colocar no altar do Senhor Jesus não só os falecidos, mas também aqueles benfeitores todos que, junto com a equipe do Dr. Zé Simeão e do Padre Orestes, têm se esforçado com grandes sacrifícios para a realização dessas obras. Mas hoje também a igreja lembra, sobretudo aqui no Brasil, o dia do Padre. Vamos colocar no altar do Senhor Bom Jesus aqui, e eu, de modo especial, os padres da nossa arquidiocese. Todos aqueles que já faleceram, inclusive os senhores bispos, mas também o nosso presbitério atual. Vamos colocar no altar do Senhor Jesus, em ação de graças pelo dom da vocação e pela fidelidade, pela correspondência da parte deles a esse dom. Essa semana também quero aproveitar e pedir a oração de todos. Essa semana, a partir de amanhã, segunda-feira, nós temos o retiro anual do clero, ou seja, do nosso presbitério. Estaremos todos lá em Agudos, no Seminário Franciscano, de segunda até sexta-feira. Então, nesses dias, oremos pelos nossos padres. São seres humanos, como seres humanos têm também seus pecados, mas possuem o dom do sacramento, da ordem, o dom da vocação sacerdotal. Como são humanos, justamente, o próprio Papa Francisco, né, Diácono Beto, sempre pede: orem por mim, não deixe de orar por mim. Exatamente. Oremos pelo Santo Padre, oremos pelos bispos, oremos pelos padres. Celebremos então com grande fé, com grande alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Senhor Deus, só em vós encontramos a vida plena e a paz verdadeira, a alegria e a salvação. Nós pecamos porque quisemos viver longe de vosso amor. Reconhecemos nossas faltas, arrependemos-nos, pedimos a força do Espírito Santo para a purificação, santificação. Cantando: dai-nos, Senhor, vosso perdão.
todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Elevemos um hino de louvor e gratidão a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro motivo do louvor, primeira razão da nossa alegria, do nosso louvor, nossa gratidão a Deus é pelo amor manifestado em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo deixou a sua igreja. Então, nossa gratidão também a todos os que, ouvindo o chamado de Jesus, atenderam, começando dos apóstolos. Depois deles, tantos outros. Começou com 12, perdeu um, foi acrescentado Matias, voltou a 12. Esses 12 conquistaram o mundo. O Evangelho atravessou 20 séculos para chegar até nós aqui. Atravessou os mares. De que forma? Por meio de pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo. Homens e mulheres, casais, pais, transmitindo a fé para os filhos. E, é claro, também por meio dos sucessores dos apóstolos, padres, missionários. Elevemos um hino de louvor a Deus, porque, de qualquer forma, se a fé chegou até nós hoje, é porque ela foi vivida e transmitida por muita gente. Ou seja, custou muito sacrifício, custou o sangue de muitos mártires, começando dos apóstolos, né? Dos 12, só um não derramou sangue, que foi João. Morreu exilado numa ilha. Mesmo assim, eu não sei o que é preferível, Beto. Você preferiria morrer logo, decapitado, que nem Paulo, crucificado, que nem Pedro? Ou você preferia ficar exilado numa ilha deserta, ano após ano, sozinho lá? Hã? Não deixa de ser um martírio também. Vamos elevar um hino de louvor e gratidão por todos que viveram e transmitiram a fé. E isso inclui aqueles que viveram e transmitiram a fé mais recentemente também para nós, nossos pais, nossos avós, bisavós, os padres da nossa região aqui, os missionários, alguns já falecidos, outros ainda vivos, bispos. Elevemos um hino de louvor e gratidão. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, 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 o que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja
número 6. Vamos rezar juntos? Oremos. Manifestai a Deus vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos então, abramos nosso coração, colher com carinho, com fé, a palavra do Senhor nosso Deus. Liturgia da palavra. Deus nos fala. Deus é o Senhor da nossa vida e de nossos bens. Por isso, se colocarmos nosso coração no que é eterno, se esvai a vaidade terrena e permanece o bem celeste. Nossa segurança só é verdadeira quando nos entregamos confiantes nas mãos do Senhor, que, por Jesus Cristo, nos renova, nos liberta e nos permite refugiar-nos nele. A primeira leitura será feita pela leitura Maria. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz os Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, o que resta ao homem, todos os trabalhos e preocupações que os desgastam debaixo do sol. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa com seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor. A segunda leitura, o salmo responsorial será feito pela leitora Andressa. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes voltar ao pó, todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornar fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. A segunda leitura será feita pelo leitor Odilon. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence e à terra imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que
que é idolatria. Não mintais uns aos outros, já vós despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos guarde para a vida eterna. Seja bem-vindo, Padre João. Para quem ainda não conhece, é o pároco de Pardinho. Não chegou na hora porque tinha uma missa lá, não é isso? Às 9 horas, da matriz mesmo. Nós já lembramos o dia do padre hoje. No final, vamos cantar os parabéns, né, para os padres. O senhor está bom? Vocês têm um folheto na mão, não tem?
começar do Evangelho. É o mais importante, né? Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: qual foi o pedido desse homem? Moço, mestre, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. Então, a história, pelo jeito, é que o irmão dele passou a perna, ficou com tudo. E ele foi reclamar com Jesus: mestre, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês têm aí? Qual foi? Jesus respondeu: homem, Jesus se recusa a intervir, a conversar com o irmão desse moço e a fazer justiça. Por que será que Jesus se recusa? Não deveria fazer justiça? O irmão poderia roubar o outro desse jeito? Esses dias atrás não foi o irmão, foi o pai que roubou o filho. Aquele pai que fez a campanha, arrecadou mais de 1 milhão pela internet, um filho doente, doença grave, precisando de tratamento caro. O homem passou a mão no dinheiro e sumiu, abandonou o filho, a mulher. Que tristeza, né? Mas o que eu queria entender aqui, e levei tempo para entender, é normal, né? A gente precisa pegar o Evangelho muitas vezes ao longo da vida e ir meditando e pedindo inclusive a força do Espírito Santo, senão... E eu no começo demorei para entender. Falei, mas como? Jesus, o homem da justiça, por que ele se recusou a fazer justiça? O que vocês acham? Por que ele demorou para fazer? Por que ele não quis fazer justiça? A resposta é dura. Quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? O que eu tenho a ver com isso? Cai fora. Se vira. A resposta de Jesus vai por aí, né? Não tenho nada a ver com isso, cai fora. Meu negócio é outro. Vocês entenderam ou não? Vamos tentar entender então. Vamos começar na oração, número 6. Por isso que eu pedi que vocês rezassem comigo. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade, quem são esses filhos e filhas que se gloriam de ter Deus como Criador e Guia? Hã? Somos nós. E como é que nós nos tornamos esses filhos e filhas? Pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia. Em outras palavras, aí entra o Senhor bom Jesus, né? A cruz do Senhor bom Jesus. O que aconteceu na cruz? Cruz é de madeira, não é? E me lembra a árvore. O que aconteceu na árvore do paraíso? Na árvore do paraíso, Adão e Eva caíram na tentação, na conversa do tentador. Qual foi a conversa do tentador? Olha, se Deus existe, Ele não está nem aí com vocês. Ele não ama vocês. Por isso que Ele proibiu. Ele não quer que vocês sejam como Ele. Ele não quer que vocês cresçam, que vocês sejam felizes. Ele não ama vocês. Semeou a dúvida. E eles caíram. Adão e Eva caíram na dúvida. É mesmo. Deus não existe.
E o demônio ainda falou mais, Satanás, né? Pai da mentira, falou: e vocês? Vocês precisam de Deus para quê? Vocês não precisam de Deus para nada. Vocês são capazes. Vocês são inteligentes. Por isso que Deus está escondendo. Então eles caíram e romperam com Deus. De fato, Deus não, se Ele existe, não nos ama. E nós não precisamos dele para nada. Nós somos capazes de nos virar, de nos salvar. Então aí acontece na árvore do paraíso a ruptura, a quebra de comunhão entre Deus e ser humano, a sua principal criatura. Deus criou tudo, mas no meio de toda a criação, o ser humano é criatura, filho, filha divina, é criatura divina, é filho de Deus, filha de Deus. Mas aí acontece então a ruptura, a quebra de comunhão, de confiança. Deus para lá, nós para cá. Então, o ser humano, em Adão e Eva, deixa de crer no amor de Deus, deixa de confiar, portanto, passa a ignorar, desobedecer as orientações e passa a viver por conta própria. Não precisamos de Deus para nada. Nós somos capazes de nos salvar com o nosso trabalho, com a nossa inteligência. Então o que acontece? A ruptura com Deus, quando Deus deixa de ser pai e mãe, para o ser humano, o outro também deixa de ser irmão e irmã. Quando Deus deixa de ser pai e mãe, o outro deixa de ser irmão e irmã. O outro passa a ser visto como uma ameaça. O outro passa a ser visto como um objeto que eu posso ter, pegar, explorar, ou talvez até matar, se resistir. Foi assim que Caim matou seu irmão Abel. E Adão e Eva se voltam um contra o outro também. O pecado, portanto, o fruto do pecado é justamente essa desordem. Ou seja, a ordem é: Deus é Criador, Deus é amor, Deus é pai e mãe, nós somos seus filhos e filhas, e tudo que Deus criou é para o nosso bem. O que nós fizemos? Nós pegamos os bens da terra e colocamos no lugar de Deus. Então o ouro está no lugar de Deus, o ter, o poder, o prazer está no lugar de Deus. Está em primeiro lugar ter as riquezas, os bens, e em segundo lugar vem eu, sem o outro. Entenderam? É daí que essa desordem, ela produz desgraça de todo tipo. Desgraça de todo tipo. Então, vamos continuar com a oração. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com... Deus nunca desistiu, né? Depois da queda de Adão e Eva, Deus nunca desistiu da sua criação e sobretudo da sua principal criação, o ser humano. E aí a prova está aqui na cruz, na árvore da cruz. Aquele que na árvore do paraíso saiu vencedor, na árvore da cruz foi humilhado e derrotado pelo Senhor bom Jesus. Jesus, o Verbo se fez carne, Deus se fez homem, justamente com a missão de derrotar aquele que tinha saído vencedor. E de fato, o que o diabo mais queria que Jesus fizesse, não só na cruz, mas sobretudo na cruz, que era um momento crucial, quer dizer, da cruz. O diabo queria que Jesus perdesse a confiança em Deus.
Agora Deus me abandonou. Agora eu vou ter que me virar. O diabo mais queria que Jesus usasse o seu poder divino para se defender. Ou seja, duvidando de Deus, rompendo com Deus. O que o diabo mais queria que Jesus usasse o seu poder divino para matar, para aniquilar os inimigos. E Jesus, o que ele faz? Por isso que ele tem esse título de bom Jesus, Senhor, porque ele é de fato Senhor. Lembra aquele que está crucificado à direita, o Dimas? Ele crê. Ele olha para Jesus, o que ele vê? Um homem todo ferido, quase morto já, machucado, ensanguentado. Mas ele consegue, Dimas consegue ultrapassar as aparências. Como Jesus, antes de chegar lá no Gólgota, carregando a cruz, aquelas mulheres gritando histericamente. Jesus parou, olhou para elas e falou: essa gritaria é por causa de mim? Vocês estão chorando por causa de mim? Vocês estão me achando um cara de derrotado, de pobre, de coitado, de infeliz? Pois saibam que eu sou o homem, Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Eu sou o homem mais livre do mundo e da história. Não preciso da lamentação de vocês, do choro de vocês. Vocês têm que chorar por vocês mesmas e pelos filhos de vocês. Como é que vocês estão educando os filhos de vocês? Porque eu vou muito bem, obrigado. E eu estou vencendo. E de fato ele venceu o demônio. Não é? Aquele Dimas olhando e enxergou para além das aparências, e enxergou ali o verbo de Deus, o Filho de Deus, a salvação de Deus. Como assim? Porque ele estava do lado de Jesus e estava ouvindo, vendo e ouvindo Jesus conversando com seu Pai e pedindo até do Pai: perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Outros estavam também ali, tinha um crucificado do outro lado, estava vendo e ouvindo a mesma coisa, mas não conseguiu enxergar para além das aparências, não conseguiu se libertar. Se libertar do quê? Do demônio. Aquele que estava do outro lado, ele olha para Jesus e fala: ué, como é que é? Ouvi falar que você curou o cego, surdo, mudo, paralítico, leproso, acabou a tempestade, multiplicou os pães, ressuscitou mortos, expulsou o demônio. Como é que é? Prova agora, dá um jeito, tira a gente dessa. Como se a salvação estivesse em permanecer no corpo, como se a salvação estivesse no arroz e feijão que você come, ou na terra que você possui, ou no carro que você possui, ou na casa que você possui, ou nessa vida. Dá um jeito agora. Salva-te a ti mesmo e salva nós também. O Dimas conseguiu enxergar para além. Salvação não está em nada do que é material. Salvação está na alma, está na dignidade, na nobreza de espírito. É isso que Dimas enxerga em Jesus. Ele enxerga um homem tão humano, porque na verdade é divino. Mas nós todos somos também. Somos chamados a ser também. Então, a oração: manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia. Agora vem o pedido. Qual é o pedido da oração de hoje? Restaurando para eles, que somos nós, né? A vossa criação, e conservando-a renovada. Então a criação, restaurando para eles a vossa criação. Quer dizer, a criação foi destruída, sobretudo o ser humano, pelo pecado. Restaurando. Jesus Cristo, bom Senhor, bom Jesus, restaura a criação, recupera, nos liberta do demônio e de suas artimanhas. Restaurando para eles, que somos nós,
a vossa criação e conservando-a renovada, Deus é admirável na criação, mais admirável ainda na redenção, quando o Verbo se fez carne e nos amou até a morte e morte de cruz. Agora fica mais fácil compreender, por exemplo, a pergunta que nós fizemos no começo. O moço procurou Jesus. Senhor, meu caso é o seguinte: meu irmão me passou a perna, me deixou sem nada, desgraçado. Fala para ele repartir comigo. O senhor não é o Messias? O senhor não é o Cristo? O senhor não é o Filho de Deus? Fala para ele repartir comigo. Em vez de falar para ele repartir com o irmão, Jesus fala outra coisa, né? Fala: meu filho, o que você está querendo, eu não vim para isso, eu não vim para dar. O que eu tenho para dar é outra coisa, muito maior do que isso que você está querendo. Entendeu, não? Ele procura Jesus, mas Jesus mesmo não interessa para ele. Como aqueles 10 leprosos que foram curados, e só um se salvou. Por quê? Os outros 9, depois que conseguiram pegar de Jesus o que eles queriam, eles viraram as costas, deram tchauzinho e foram embora. Vão reclamar como depois, na hora do juízo final? Quando Jesus se sentar no seu trono de glória e separar os justos dos injustos, como é que aqueles 9 vão reclamar? E no meio desses, na hora que Jesus se sentar no seu trono de glória, no meio dos injustos, não vai ter só 9 que foram curados e vão reclamar: mas Senhor, nós tivemos um encontro com o Senhor até nos curou, o Senhor esqueceu? Pois é, pior ainda, porque vocês receberam um sinal forte e ignoraram. Mas no meio dos injustos vai ter também, infelizmente, padres, freiras, bispos, que vão se levantar e vão dizer: mas Senhor, eu fui bispo da sua igreja, eu preguei o seu evangelho, eu até fiz cura no teu nome. E Jesus vai dizer: pior que o Senhor. Por que não seguiu então? Por que o Senhor mesmo não viveu o que o Senhor pregou? É disso que se trata. Esse homem procura Jesus, como se a salvação estivesse na sua herança, metade dos bens, irmão contra irmão. Está vendo só? Aqui não tem criação restaurada, é um irmão contra o outro, e Jesus está sendo procurado não por aquilo que ele tem de mais precioso para dar, mas como se fosse um mero juiz para dizer: isso é justo, isso é injusto. Então, o que o Evangelho de hoje está querendo dizer para nós é que a salvação está nele. A salvação está em nós procurarmos Jesus, não por aquilo que ele tem para dar, que nós achamos que seja salvação, seja qualquer coisa, ter, poder, prazer, seja qualquer coisa, cura, mas que nós procuremos em Jesus aquilo que ele tem para dar, que de fato é a salvação, que é ele mesmo. Eu sou, ele diz, eu sou. Eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja... eu sou. Aí nós vamos para a segunda leitura e vamos entender melhor ainda. Número 9 no folheto. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, como assim se ressuscitastes com Cristo? Paulo está falando do quê? Do batismo, da crisma, da Eucaristia. Paulo está falando do fato de nós já termos abraçado Cristo, aderido a Ele, entendeu? Batizados. O que é uma pessoa batizada? Uma pessoa batizada é uma pessoa que aceitou Cristo Jesus como caminho, verdade e vida, como Senhor e Salvador. O que é uma pessoa batizada? Uma pessoa que aceitou renunciar ao poder do demônio, ao poder de Satanás, e resolveu renunciar
a tudo que é apego e a tudo que produz divisão, desgraça, né? Então, irmão, se ressuscitasse com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, o Senhor bom Jesus. O Senhor bom Jesus é o momento do sacrifício, da morte. Mas o Senhor bom Jesus depois se torna o Senhor Jesus ressuscitado, vencedor, glorioso, aquele que Dimas conseguiu enxergar antecipadamente e falou: eu creio, Senhor, que Tu és o Messias, eu creio que Tu és o Salvador. Jesus morto ali, não tinha mais nada para dar, e o Dimas fala: eu ainda assim acredito que o Senhor é vencedor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Messias. Então Jesus fala para ele: pois bem, se você crê, então ainda hoje você vai estar comigo no céu, no paraíso. Que coisa! Sentado à direita de Deus. Continua Paulo: aspirai as coisas celestes do céu, e não as coisas terrestres, como se elas fossem capazes de salvar. Pois vós morrestes, batismo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Batismo é morte com Cristo para aquele homem como esse que vai reclamar com Jesus do irmão, né? Ou como o irmão passou a perna nisso. Pois bem, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Essa é a nossa esperança, nossa fé, né? E que nos leva à caridade. Nos leva à caridade, quer dizer, nos leva ao amor, à fraternidade. Vamos ver? Continuando. Portanto, Paulo conclui: fazei morrer o que em vós pertence à terra. Fazei morrer o pecado. Fazei morrer em vós o que pertence à terra. E ele cita alguns exemplos, 2 pontos: imoralidade, impureza. O que é imoralidade? Imoralidade, por exemplo, foi o que esse irmão fez ignorando o outro como irmão, ele, na maior tranquilidade, passou a mão na herança toda. Isso é uma imoralidade. A imoralidade não está só em ele passar a mão e pegar todo o dinheiro para si. A imoralidade está no fato de ele não ter nenhum sentimento de amor pelo seu irmão. O seu irmão que se dane, que se lasque. Ele não olha para o irmão como irmão, como ser humano, como pessoa que possui a mesma dignidade, entendeu? Imoralidade foi o que o pai fez com a esposa, com a família e com aquele filho e com todas as pessoas que resolveram ser solidárias e partilhar. Algumas deram 2, 5, 10, 20 reais, outras deram um pouco mais. O fato é que arrecadou. Imoralidade é esse homem, que pai que ele é? Como é que pode gerar uma vida? É um cara voltado para si mesmo, egoísta. E isso aí, imoralidade está aí. Que pai que é? Como é que ele olha para a esposa dele? Quem é a esposa dele para ele? Nada, é um objeto. Não é à toa que nós somos um dos países cuja violência contra a mulher está entre os primeiros lugares do mundo. Cada dia, 3 mulheres são assassinadas no Brasil pelos próprios companheiros ou maridos. Por quê? O que leva a esse feminicídio?
a imoralidade. A imoralidade quer dizer, na cabeça, no coração do homem, a mulher é inferior, é objeto. E o homem pode fazer o que quiser com a mulher. Porque a mulher é inferior ao homem. Chama-se machismo essa ideologia. Então, a mulher, sendo inferior ao homem, o homem pode trair. Pode fazer o que quiser. A mulher não pode trair jamais. Apesar de que depois da separação não tem mais traição, né? Separou. Mas aí o cara, mesmo 1 ano, 2, depois de separado, quer dizer, a mulher não tem direito? E aí, não tem. Entendeu? Como o caso que aconteceu ontem, né? O rapaz falou, ela veio com o cara aqui para passar na minha... Na verdade foi ele que foi atrás, né? Para me provocar. Me matou. Quer dizer, parece que essa aí, não sei se já tinha morrido ou não, acho que essa aí ainda estava sobrevivendo lá. A imoralidade está no fato do outro ser humano ser considerado inferior, objeto. Do mesmo jeito que eu possuo bicicleta, carro, casa, terra, eu possuo animais. O homem possui cavalo, possui vaca, possui animais de estimação também. Animais de estimação servem até mais, porque ele mora dentro da casa, ele pode dormir na cama, o bichinho, né? Cachorro, gato, né? Então, a mulher para o homem é um bichinho de estimação. Mas aí na hora que esse bichinho não servir mais para nada. Então, entendeu? Pode ser usado, abusado e morto. E isso que eu falei da mulher vale do branco em relação ao negro. O branco pensa que é superior ao negro, assim como o homem pensa que é superior à mulher, assim como o macho olha para a mulher como inferior, como objeto, o branco olha para o negro como objeto, não é? O estudado olha para o ignorante como inferior, como objeto, o rico olha para o pobre como inferior, como objeto, e assim vai. É disso que a palavra de Deus está falando hoje. E Paulo fala aqui, portanto, quem é batizado já aceitou Cristo como Senhor, como Salvador, e a salvação está em recuperar a moralidade, em recuperar a dignidade. Deus existe, Deus nos ama, Ele é Pai, e eu sou filho, e todos os outros são irmãos e irmãs que possuem a mesmíssima dignidade, uma dignidade tão sagrada que o próprio Deus se fez homem. Uma dignidade tão sagrada que o próprio Deus feito homem deu a vida por essa dignidade na cruz. É disso que Paulo está falando aqui, né? Portanto, vocês que foram batizados e crismados e participam da Eucaristia, façam morrer o que em vocês pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão. Paixão o que é? É a pessoa se deixar levar não pela razão, mas pelos instintos. Então fiquei nervoso e matei ela. Você tem que controlar o seu nervosismo. Certo? Você tem que controlar os seus instintos. Nós não somos simples animais. Os simples animais é que se guiam pelos instintos, só instinto, porque não tem mais nada mesmo. Não tem a dignidade que nós possuímos de filhos e filhas de Deus, de irmãos, né? Maus desejos, cobiça, que ele conclui, é a idolatria. Versículo 9: não mintais uns aos outros, já nos despojastes do homem velho e da mulher velha no batismo. Estamos na segunda leitura ainda, Paulo, né? Não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo que se renova segundo a imagem do seu Criador. Homem novo em Cristo, porque Cristo venceu o demônio na cruz. Nós, em Cristo,
E em virtude do seu sacrifício na cruz, nós podemos recuperar aquilo que nós perdemos na árvore do paraíso, a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, né? Os revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Versículo 11. Uma vez batizados, crismados e participantes da Eucaristia, a conclusão: aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, como se grego fosse superior ao judeu ou vice-versa, entre circunciso e incircunciso, inculto e culto, selvagem, escravo, livre. É aquilo que eu já expliquei, não vou explicar de novo. Nós, pela graça do batismo, da crisma e da Eucaristia, participantes, nós encontramos em Cristo a salvação. Em que consiste a salvação? Em recuperar essa dignidade de filhos e filhas, que em primeiro lugar é dom de Deus, mas em segundo lugar é a adesão nossa. O batismo não é, por isso tem que ser consciente, tem que ser livre. A crise, por isso nós precisamos viver diariamente o batismo. É dom de Deus por um lado, mas por outro lado é adesão da nossa parte livre e consciente. Essa adesão se dá por meio da igreja e por meio da vida comunitária. Entre nós, o que Paulo está dizendo aqui, não deveria haver mais distinção entre homem e mulher, branco e negro, rico e pobre, estudado, não estudado e assim por diante. Acho que não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Então, o moço que procurou Jesus, na verdade, ele não queria Jesus como Senhor, como Salvador. Ele achava que a salvação estava na herança. Por isso que Jesus falou a respeito da ganância, do ter, do poder, do prazer, né? E terminou dizendo, então, o Evangelho. Aquele homem que tinha trabalhado, juntou riqueza, e aí chegou uma hora que ele falou, pronto, estou salvo. Aí Jesus disse assim, louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, então, de acordo com a oração da igreja de hoje, a oração em que nós pedimos ao Criador que renove a restauração, renove nosso batismo, nossa fé, nossa igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Senhor Deus, tudo recebemos de vossa bondade. Ouvi, pois, vosso povo, que deseja livrar-se da ganância que gera desigualdades, e vos suplica.
Senhor, renovai-nos com vosso amor e bondade. A oração da comunidade será feita pela Luciana. Senhor, sois nosso Pai, que nossos bens não nos despertem para o desejo de poder, mas estejam a serviço de nossos irmãos, nós vos pedimos. Senhor, renovai-nos com vosso amor e bondade. Sempre estais, Senhor, ao nosso lado. Saciai-nos a cada dia com vosso amor de Pai, para não sermos gananciosos e assim oprimir nossos irmãos. Nós vos pedimos. Senhor, renovai-nos com vosso amor e bondade. Caminhamos, Senhor, em vossa luz, que os cristãos busquem sempre a realidade do céu e testemunhem na terra a alegria da salvação que Cristo nos trouxe. Nós vos pedimos. Senhor, renovai-nos com vosso amor e bondade. Senhor, vós que nunca nos abandonais, fazei com que os presbíteros sejam homens cheios de vossa graça e distribuam com fidelidade os tesouros da palavra e da Eucaristia. Nós vos pedimos. Senhor, renovai-nos com vosso amor e bondade. Senhor Deus, diante da riqueza de vossa graça e bondade, somos pobres e necessitados. Ouvi nossos pedidos e ajudai-nos a colocar nossa confiança em vós, nosso maior tesouro, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sonhar
Sejam aceitas por Deus Pai todo amoroso. Esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas de pão e vinho, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, bom, agradecer-nos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura, de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes, mesmo quando quebramos vossa aliança. Mas por Jesus, vosso Filho, nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito, forte, que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de graça, reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração, reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor, a alegria da nossa salvação. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos, incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando como o Senhor bom Jesus ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança,
Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Com eles, ceando, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, e será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Lembramos-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa, a certeza da paz definitiva. Hoje, celebrando sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, nos apresentamos a Deus fiel, a vítima de reconciliação, que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos a vossa gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício do Cristo, pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, a vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco, ao nosso Bispo Dom Maurício, presente no meio de nós. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, e colocamos aqui no altar. Confiamos à vossa misericórdia, quando fizermos parte da nova criação, e enfim, libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo, que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, a vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso e Amoroso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Agora rezamos a oração daqueles que foram batizados, crismados, daqueles que são discípulos, seguidores de Jesus, daqueles que são também missionários, testemunhas de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
Pela vossa misericórdia, ajudados, sejamos sempre livres do pecado, tentações protegidos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro, não? Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nessa estrada
lembrando que vai ficar o sacrário aqui até a hora que a gente vai embora lá para as 4 horas da tarde. Então alguém quiser fazer uma visita, não só a imagem do bom Jesus, mas Jesus sacramentado aqui presente. Por isso que vai ficar acesa essa luz, lembrando a nossa fé. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Olha que resposta que vocês deram aí final. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus nos insiste na misericórdia. Nosso coração misericordioso, amoroso. Esse é o grande desejo de Jesus. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Buscar a santidade todos os dias. Por isso que um dia perguntaram a Jesus: é verdade, Senhor, que são poucos os que se salvam? Aí Jesus deixou em aberta a questão, mas ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, como quem quer dizer, a porta da perdição é muito larga, tem um espaço muito grande. Portanto, quem não se esforçar, não pode entrar no céu. Oremos, irmãos e irmãs. A oração está lá no número 21. Vamos rezar juntos. Número 21. Oração pós-comunhão. Oremos. Acompanhai, Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentar-os, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sentemos um instante. Eu não sei se o Padre João ou o Diácono Beto gostaria também de aproveitar e dizer uma palavra, por favor, porque são vocês que durante o ano acompanham aqui, celebram o final de mês, todo mês vocês estão aqui, então a gente também gostaria de ouvi-los, porque a capela da responsabilidade do Padre João, junto com o Diácono, lógico, a gente apoia, mas a grande responsabilidade está na Paróquia do Divino Espírito Santo, beleza? Então, antes de qualquer coisa, gostaria de acolher o nosso bispo aqui presente, Dom Maurício, seja bem-vindo também mais uma vez, e cumprimentá-los também e acolhê-los também nesse dia de festa aqui no Senhor Bom Jesus. Também agradecendo ao nosso diácono, o Diácono Beto, que também a gente se reveza, se desdobra entre as capelas aqui da comunidade para atender aqui. E fica o convite também, né, o Simeão tem a programação para que vocês também possam estar participando também das missas mensais, como o Padre Oreste já bem mencionou. Sejam sempre bem-vindos. O Simeão tem as datas, os períodos de celebrações e missas aqui, e assim a gente continua no ano inteiro honrando o Senhor Bom Jesus também. Deus abençoe, desejo uma boa festa a vocês. Hoje me recordava que hoje foi justamente no domingo assim que eu cheguei em Pardim, então hoje eu completo, hoje dia do Padre, completo 4 anos que já estou aqui
trabalhando junto à comunidade de Pardim. Deus abençoe, juntamente com o diácono Beto, lógico que ele é mais velho, não só de tempo, de ministério são mais, não é? E ele é de idade, não é? Mas um homem muito bom. Já é idoso, já, né? Brincadeira. Ele ficou bravo lá atrás, mas é novinho. É brincadeira, depois o diácono vai ficar bravo com o padre, né? Então rezem pelo nosso diácono, que vem assim desenvolvendo um trabalho muito bonito aqui nas capelas, na nossa cidade também. Deus abençoe o diácono, o padre Horácio que está sempre aqui nas festas, o Simeão também. Deus abençoe todos vós. Nós estamos já encerrando a nossa celebração, e quando nós falávamos agora há pouco, dia do Padre, hoje, a gente não pode esquecer que o dia 10, dia de São Lourenço, é dia do diácono, e tem uma programação também lá em Laranjal Paulista, onde todos os diáconos estarão lá no sábado que vem. Isso, já fizeram um ano também na minha paróquia, isso. Mas eu quero também dizer que é muito importante esse momento nosso. Lembrar, domingo que vem, Dia dos Pais. Eu já fiz uma proposta para mim mesmo, de celebrar no cemitério Dia dos Pais, Dia das Mães, todo domingo às 3 horas da tarde em Botucatu, no Portal das Cruzes. Eu estarei lá presidindo a missa. Aqueles que estão de Botucatu sabem, tem já o pai falecido, Dia das Mães a gente esteve. É um compromisso meu, não importa quantas pessoas estiverem lá. Meu pai já faleceu, minha mãe, os nossos pais, nossas mães, e às 15 horas lá em Botucatu. Se por acaso, eu sei que o bispo é muito ocupado nas paróquias, mas às vezes está em Botucatu, pode acontecer, estaremos lá, o nosso presente para os pais. Mas nós já estamos terminando, e eu não posso ir embora, porque o casal aqui está fazendo 66 anos de casados. Levanta, por favor. Por favor. Beleza. Olha, que caminhada juntos. Por isso, recebo assim da nossa comunidade um aplauso, a alegria, a perseverança. Deus abençoe. Aí eu vou contar uma historinha para encerrar. Eu sei que pode sentar, por favor. 22 netos e 26 bisnetos. Quando o padre João falou questão idoso, aquela coisa toda, deu uma historinha disso, bem curtinha. Dá licença do Maurício, porque nós vamos voltar aqui o ano que vem junto. Eu não sei se eu estou vivo. Quem daqui garante que está vivo, levanta a mão. Você garante? Ó, eu vou levantar a mão, porque na agenda de Deus é uma coisa, a nossa é outra. Você quer, assim como eu quero também, mas não posso garantir. Tá, não posso, porque aí eu estou muitas vezes eu estou interferindo naquilo que é a vontade de Deus. Fui visitar uma vez uma casa de repouso. Aí tinha uma senhora, o padre, que beleza, o padre está aqui, que legal. Aí ela falou, eu perguntei, como é que está a vida aqui? Ela falou, aqui é o verdadeiro paraíso. A gente tem horário para tudo, tem gente que se preocupa com a gente com tudo. Horário para tomar remédio, horário para comida, horário para televisão, horário para dormir, tudo. Quantos anos a senhora tem? 98. Parabéns. Ela falou, padre, com perdão da palavra, eu, depois dessa idade, cheguei à conclusão que nem tentação eu tenho mais. Passava na minha cabeça muita bobagem, pensava em homem, pensava outras bobagens, com perdão da palavra.
Eu cheguei à conclusão que depois de uma certa idade, a gente não tem mais tentação. Eu falei: a senhora tem rezado? Rezo muito. Rezo com o padre Robson, rezo com o padre Marcelo Rossi, rezo com fulano, rezo. Foi falando. Eu falei: a senhora vai ter que rezar muito mais. Credo! Mas por quê? Falei: porque casa velha, quando pega fogo, não tem bombeiro que apague. Então reze muito, viu? Reze muito. Eu gostaria só de aproveitar, depois da Casa Velha, convidar todos para a festa do Divino Espírito Santo dos Compadroeiros lá em Pardinho, havia esquecido. Terça-feira, terça, quarta e quinta nós teremos o tríduo com missa sempre às 19h30. E sexta, sábado, domingo, a tradicional festa lá em Pardinho. Todos estão convidados. Bom dia a todos e a todas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu trouxe aqui um maço de palavras, mas eu prefiro fazer uma retrospectiva desses 20 anos que nós temos passado juntos aqui. Iniciando pela nossa comissão, então nomeada por Dom Antônio em 1999. Naquele momento, ele me consultou se eu aceitaria presidir essa comissão, e eu, com muita honra, eu aceitei. Porque até então ele não sabia que a nossa Cúria Arquidiocesana de Botucatu possuía esta área aqui. Quando eu trouxe aqui junto com o senhor Juvelino, ele perguntou o que eu desejava fazer aqui. Foi reconstruir ou construir uma nova capela, porque até então existente tinha sido demolida por progresso, né? A SESC passou com linhão sobre a nossa capelinha. Dom Zione então aceitou a indenização ao invés de construir uma capela ao lado, porque aqui estava difícil, estava abandonado, né? Aqui só restava mesmo o cemitério, como ainda existe até hoje. A partir daquele momento, então, montamos a nossa comissão e começamos o nosso trabalho aqui, praticamente no ano 2001, porque o IBAMA nos multou então a nossa diocese. Eu até fiz a defesa, consegui derrubar essa multa, porque provei que aqui existia uma capela e que teve origem através da Lei 65 estadual de 1892, quando criou-se aqui o distrito do Bom Jesus do Ribeirão Grande. Paralelamente, esse distrito teve então um cartório. Nesse cartório registram mais de 200 nascimentos, mais de 200 casamentos e mais de 700 pessoas sepultadas nesse cemitério aqui existente. Aqui nós temos uma testemunha, Ramiro Viola, que inclusive nos anais aqui desses cartórios descobriu que nasceu aqui o avô, bisavô dele, entende? Até ele tem uma passagem aqui, eu vou chamar você daqui a pouco, Ramiro, você vai, só para vocês entenderem o que é a gente conseguir resgatar um passado, um histórico bonito. Gente, isto me traz uma grande lembrança, porque nós estamos há 20 anos à frente de tudo isso aqui. Por aqui já passaram por diversos arcebispos. Então, o primeiro foi o Dom Antônio, seguido Dom Aloísio. Nós tivemos a oportunidade aqui nesta capela de termos aqui 2 arcebispos
Existem igrejas aqui na nossa redondeza, na Cura de Botucatu principalmente, com inveja aqui de nós. Como é que você leva o bispo lá? Leva 2 lá e vocês ali não conseguiram nossa festa levar o bispo. Foi bom, gente. Aí é problema seu. Você vai fazer amizade com eles e conseguir experimentar a parte religiosa para que você possa levar então lá os nossos arcebispos. Desta feita então, passado Dom Antônio, Dom Aloísio, eis que nós temos hoje aqui o Dom Maurício já há 9 anos à frente de nossa diocese, né, Dom Maurício? Arquidiocese. Então, tenho conversado muito com o Dom Maurício, tem nos dado todo o apoio e eu falei para fazer uma retrospectiva desses 20 anos, exatamente hoje, está fazendo 20 anos que nós fizemos o lançamento da Pedra Fundamental. Para quem ainda não ouviu falar ou desconhece a Pedra Fundamental, ela está naquela redoma de vidro ali atrás, entende? Onde tem uma ata ali do dia que foi feito o lançamento da Pedra Fundamental, filmada. Nós temos vídeos que estão inclusive no site da Igreja do Bom Jesus do Ribeirão Grande. Gente, tudo isso registra para a gente no nosso site o que vem se passando em nossa igreja. Eu falei no início aqui de fazer uma retrospectiva e é mais ou menos tudo isso que eu quero que vocês, inclusive, é uma satisfação imensa estarmos à frente disso aqui. É como um ditador, já estão me chamando de ditador, 20 anos à frente, se você não sai da frente disso aí mais. Foi bom, enquanto o Dom Maurício não fizer o pagamento certo que eu tenho para receber, né? Mas, gente, esse pagamento é dele, é ele. Esse não tem dinheiro que pague, né, gente? Esse é Deus, acima de tudo. Uma salva de palmas ao nosso bom Jesus. Então, eu quero agradecer a vocês, mas antes de eu terminar aqui, o Ramiro descobriu nos anais aqui do cartório existente em Pardinho. Ramiro, sobe aqui, você vai ler o que ele descobriu aqui. É coisa simples, mas é um passado lindo de celebrar, viu, gente? Eu peço a vocês que tenham paciência um pouquinho mais, porque é o seguinte, a comida está chegando ao ponto, entende? Acima de tudo, quero agradecer também aquelas senhoras que estão lá à frente da nossa cozinha, lá fazendo todos os preparativos para o nosso almoço. E quero agradecer uma por uma que estão lá, certo? Em nome da dona Neuza, que é a chefe da cozinha, entende? Ao nosso queridíssimo companheiro de comissão, o Zé Tcheg, que vem aqui puxar o carro junto com a gente. O Tcheg, Deus te abençoe, querido, que Deus dê muita saúde para que conserve esse trabalho junto conosco aqui. Bom, então o Ramiro vai ler isso aqui e depois ainda damos um finalzinho de palavra a vocês. Primeiramente, parabéns, senhor, por tudo pelo seu trabalho. Eu sei que é difícil, mas quando se tem Deus na frente e tem do nosso lado as pessoas certas, tudo acontece de bom. Dom Maurício, meu confrade na Academia de Letras, também no Botucatu, né? Somos lá, Padre Orestes, meu mais que irmão, Padre João, ao Diácono Simeão, a todos. Enfim, a minha família, eu tinha uma curiosidade quando eu era pequenininho, lá na roça, eu perguntava ao meu pai, como que começou o meu sobrenome? Meu pai falou, meu filho, isso é uma longa história, como dizia o caipira. E eu tinha uma curiosidade de como começou o meu sobrenome, Vieira de Andrade. Aí, adulto, um dia conversando com os amigos de Pardinho, meu pai sempre falava disso aqui tudo, né, da história disso aqui, minha avó, que é a mesma avó do Paulinho, nós somos primos, né, nossos pais são irmãos, enfim, família do meu avô jesuíno, Vieira de Andrade, e a dona Gertrude Maria de Jesus, todos aqui. Minha avó fazia farinha aqui nos Monjó, aqui, ia vender lá em Pardinho a pé, junto com meu pai. Né? Era difícil, no meio do mato. E aí eu cheguei no cartório de Pardinho, fazendo minhas pesquisas, que eu também sou pesquisador, modéstia à parte. Eu descobri, naqueles livros antigos lá do cartório, que aqui, além do meu avô, de outros irmãos dele, tem 2 irmãos que realmente foram nascidos aqui no Ribeirão Grande, foram batizados aqui. Um deles é o José. Ele foi José Vieira de Andrade,
né? Foi batizado na capelinha ali do Ribeirão Grande, que tinha ali, que foi demolida, dia 8 de dezembro de 1908. Está aqui Francisco Vieira de Andrade e Ana Joaquina de Jesus, que são os pais dele, são meus tataravós. E do outro lado, tem aqui o Antônio, foi batizado na igreja do Ribeirão Grande, dia 6/12 de 1910. E aqui está escrito assim, ó, aos 6 de novembro de 1910, batizei, né, solenemente, eu em Ribeirão Grande, a Antônio de 6 meses, filho de Francisco Vieira de Andrade, e Ana Joaquina de Jesus. Foram padrinhos Cláudio da Silva e Maria Viquitalina. Essa era a mãe do Francisco, que era mulher do José Faustino Vieira, que originou o nome do Francisco, Vieira do pai e Andrade da mãe. Aí eu descobri que começou meu sobrenome. Hoje eu estou com 600 pessoas da família Vieira de Andrade na minha árvore genealógica. E eu tenho um orgulho muito grande disso. E de fazer parte aqui dessa história, das músicas que nós, né, Silvio, compusemos para cantar aqui. Tenho passado por um momento difícil na minha vida, mas Deus é grande e por isso eu estou aqui. Agradeço de coração a todo mundo. Obrigado, Senhor. O Ramiro passou realmente por umas cirurgias e tal, mas está recuperando bem. Inclusive, o Ramiro faz parte da nossa corporação aqui para artística, para contratar os cantores, contactá-los, porque ele conhece toda essa plebe de cantores do nosso mundo sertanejo, principalmente. Hoje nós teremos, inclusive, a apresentação da nossa banda de violeiros de Pardinho, e teremos também a Caroline Violeira. Então, teremos então terminado a missa, vamos começar aqui nosso almoço gostoso, com leilões e tal, e logo lá pelas 15 horas estaremos então iniciando as nossas cantorias. A todos vocês, muito agradecido, colaborem conosco, porque a nossa igreja, nós sobrevivemos, aliás, a nossa humilde capela do Bom Jesus do Ribeirão Grande, ela tem sobressaído porque nós temos muitos voluntários que realmente vêm aqui e colaboram de uma forma ou de outra. Eu sei de gente que hoje, inclusive, trouxe prendas para nós leiloarmos aí hoje, que é coisa do antigo Ferreirinha, viu, Ramiro? Então, gente, tenham um bom dia, muito obrigado a vocês todos pela presença, de coração, viu? Esperamos nos vermos aqui o ano que vem, se Deus quiser, viu? Tenham saúde e paz, que o bom Jesus sempre possa nos acolher aqui. Um bom dia a todos. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Amoroso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, desde sobre cada um de vós, vossas casas, famílias, vossos trabalhos e comunidades, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa festa a todos vocês.